Mercados autônomos explodiu no Brasil inteiro. Muita gente acha que é tendência, muita gente acha que é algo passageiro. Vamos entender um pouco mais porque os principais indicadores do negócio vai nos trazer a lucratividade desse segmento e é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é o lucro do segmento de mercados autônomos. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar aqui sobre um conceito que se chama DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. O que é isso, Marcelo? Me conta um pouco mais sobre esse demonstrativo de resultado de exercício. Nada mais é do que os faturamentos, ou seja, as vendas de cada mercado autônomo. Depois vem abatendo os impostos, os custos e despesas fixas e variáveis, chegando lá no final na lucratividade. Vamos primeiro começar sobre o indicador de vendas. Qual é o faturamento médio de uma loja de mercados autônomos? O faturamento médio ele gira em torno de 10 a 20 mil reais e a gente tem que entender muito sobre número de apartamentos ou número de pessoas circulando. Em caso de condomínios, onde a gente instala esses mercados autônomos, ou em caso de empresas, o recomendado é que tenha a partir de 100 apartamentos e vai ter uma média aí de faturamento por apartamento de 75 a 100 reais. Então, quanto maior o condomínio, melhor. Optem sempre por abrir em condomínios maiores com maior circulação de pessoas. Então, aqui a gente vai pegar um caso hipotético, onde a gente está falando de um condomínio que a gente vai estar faturando por volta de 10 mil reais. Tá? Vamos colocar que é 100 apartamentos de 100 reais que vai ter um faturamento de 10 mil reais. Começamos então, após o faturamento desses 10 mil de receita, nós vamos para os impostos. Você vai operar em cima de uma alíquota do Simples Nacional. Essa alíquota do Simples Nacional ela tem variações de acordo com o seu faturamento, mas em média para uma rede de pequeno e médio porte ela vai ficar na casa dos 6 a 7%. Depois de retirar esse imposto, a gente já começa a falar sobre os custos. Quais são os custos inerentes ao negócio? Primeiro ponto é o custo de mercadoria vendida, que a gente fala de CMV. CMV nada mais é que você vende um produto por 10 reais e ele vai custar em média para você R$ 5,50, trazendo uma margem bruta na venda desse produto de 45%. Então, no caso, em média, os operadores de mercados autônomos trabalham com 55% de CMV. Então, faturou, tirou 6% de imposto, tirou 55% de CMV. Logo após isso, nós temos o custo de mercadoria desviada, que são os desvios, os roubos, os esquecimentos que os clientes têm de fazer o pagamento. Em média, nós temos 6% de desvio nas lojas. Já vimos lojas dentro das nossas redes com 0,5%, 1%, como também já vimos loja com 20%. O tema aqui não é sobre a gente falar como atuar, como melhorar cada indicador, mas sim apresentar a lucratividade desses negócios. Bom, após o custo de mercadoria desviada de 6%, nós também temos o custo de mercadoria perdida, que isso envolve vencidos e danificados. Seja danificado no transporte, seja vencido pelo prazo de validade, não importa. É a mercadoria que você reconhece que ela foi perdida porque você viu que ali ou o produto perdeu, ou o produto estragou e não está apto para colocar na gôndola para ser vendido. Em média, esses indicadores variam de 0,5% até 1%. O ideal é manter em 0,5%. E custos. Agora nós vamos entrar nas despesas de fato. O que eu devo ressaltar aqui antes da gente entrar nas despesas fixas e despesas variáveis? Primeiro ponto é, as despesas fixas, percentualmente falando, elas vão variar de acordo com o seu faturamento e de acordo com o modelo de negócio que você vai operar, né? Seu modelo de operação. E as despesas variáveis, elas também variam de acordo com o que você deseja ali. Então, no caso de reposição, se você vai fazer mais reposição, menos reposição, mas eu vou falar um pouco aqui das nossas médias, tá? Vamos começar aqui nas despesas fixas. Quando a gente fala de despesa fixa, vocês vão ter alguns pontos obrigatórios. Primeiro, vocês vão precisar de um sistema
operacional que vai te permitir fazer reposições e entender o seu estoque da melhor maneira, tá? Hoje a gente utiliza aqui o TouchPay AM Labs, é o que a gente entende que tem o melhor custo-benefício do mercado diante do que eles entregam aqui pra gente. Porém, o AM Labs não tem um ERP que atende a nossa operação aqui de 300, 400 lojas. Então a gente opta por integrar com outro ERP que é a OMIE. Esse ERP da OMIE mais o sistema, eles vão representar aqui uma porcentagem muito pequena dentro do que realmente eles entregam. O ERP é muito importante para você ter esse controle financeiro todo que a gente está falando aqui e o sistema operacional também, que é daí que você vai extrair esses dados para início de conversa. Bom, um outro ponto muito importante de ser destacado aqui é o contador. Você vai precisar de um contador. Aqui na nossa rede a gente tem contadores que variam até de 150, que é um contador online, até R$800, R$1.000. Então vai depender muito do que você já tem de contador aí, se você vai querer operar via franqueadora, se a franqueadora já vai colocar a contabilidade indicada por eles, porque tem um custo mais barato. Isso daí também tem uma variação muito grande, mas é pouco representativo. Outro ponto que deve ser de acordo com o seu modelo operacional é o funcionário. E aí a gente entra aqui em funcionário e centro de distribuição. Aqui nós operamos com centro de distribuição até 390 lojas. Depois a gente decidiu criar nosso modelo de franquia, então a gente entende bem o que é ter um centro de distribuição. Aqui a gente vai precisar de um outro vídeo para explicar muito mais, né? Mas caso você não tenha uma franqueadora que te tire a necessidade de um centro de distribuição, você vai precisar alugar um local. Para quem está iniciando, uma sala pequena de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados é suportável até ali 5 lojas, até 6, 7 lojas, vocês vão conseguir operar dentro dessa estrutura. Uma outra situação também que deve ser ressaltada é a questão do funcionário. Hoje, todos os nossos franqueados, 90%, na verdade, não todos, né, porque tem exceções, eles operam através do modelo de cooperativa, que é um terceirizado. Essa cooperativa você vai pagar por reposição, tá? Então, se você paga por reposição via cooperativa, você vai colocar isso lá no seu custo variável. Agora, se você tem um funcionário fixo, que você paga ele no CLT, que você aluga um carro para ele, mais a gasolina, isso entra como um custo fixo. Tome muito cuidado com o custo fixo. Custo fixo mata o negócio. Você, se está começando, não contrate um funcionário de cara. Faça você mesmo a operação de reposição até 1, 2, quiçá 3 lojas. Mas não entre colocando um funcionário. Uma operação de mercado autônomo, ela suporta o funcionário a partir de 50, 100 mil de faturamento. Nós estamos falando aqui de 10 lojas. Então, ou você começa operando você mesmo, e já falo, dá muito trabalho, muito mais que você pensa, tá? Então, tome muito cuidado nesse negócio. Ou você entra operando e fazendo a reposição, ou você contrate uma cooperativa que vai te cobrar por reposição. Aqui no nosso caso, nós temos cooperativa disponível em todas as cidades que a gente opera. Um outro ponto que é muito importante que é um custo fixo, mas ele é muito pequeno, é a internet dentro dos condomínios ou das empresas. Na grande maioria do caso, você vai conseguir a internet do condomínio, só vai rotear ela ou da empresa, enfim. Mas caso seja necessário, você vai ter um pequeno custo de internet, seja do centro de distribuição, seja das lojas também, tá bom? Então aqui a gente fecha o grosso das despesas fixas e agora a gente vai para as despesas variáveis. Pessoal, despesas variáveis vai ser de acordo com a sua operação também, né? Mas eu tô falando aqui a grande maioria das operações que a gente já conhece. Primeiro ponto de interseção aqui é a despesa variável de royalty. Se você for um franqueado de uma franqueadora, você vai ter que pagar um royalty. No nosso caso aqui é 6%. Caso você tenha operação própria, você não vai ter que pagar isso, tá bom? Outro ponto que é muito importante também é o custo de cartão. Quando você transaciona a maquininha, você tem um custo de venda no débito, no Pix, no crédito
dependendo da sua proporção de venda, eu vendo 60% no crédito, 10% no débito, o resto vai ser no Pix, 30% é no Pix. Depende, tudo depende. E aqui entra um ponto de muita atenção. Se você estiver com uma franqueadora, cobre eles de trazer as melhores taxas. Hoje as nossas taxas são sensacionais. A gente tá falando aqui de 0,7, 0,8 no débito e 1,3 no crédito, na Cielo. E nós temos outras também, PagSeguro, enfim. A gente, de acordo com cada meio de pagamento, a gente adapta aqui a adquirente. Então cobre a franqueadora, porque se tá cobrando 6% de royalties, você pode ter certeza que se a franqueadora for apta e conseguir te gerar benefício aí na ponta, ela vai estar reduzindo percentualmente muitas coisas no meio desse caminho. Seja a não necessidade de um centro de distribuição lá no custo fixo, seja abater um pouco, diminuir um pouco essa taxa da maquininha. Então tem várias coisas aqui que acontecem nesse meio do caminho também. Um outro ponto que a gente já falou lá em cima, mas é a reposição. Se você optou por uma reposição de custo fixo, ela entra lá em cima nos custos fixos. Se você optou por uma cooperativa que te cobra por reposição, vai estar lá embaixo. E um dos últimos tópicos e que causa muita dúvida, mas que precisa de um vídeo especificamente para isso, que é repasse. Aluguel. A gente paga aluguel no ponto de venda? Não, a gente não paga, na grande maioria das vezes, um aluguel fixo. A gente paga um percentual do faturamento, que varia de 1 até 3, 4%, é o que a gente considera saudável. Isso já incluindo o custo de energia. A gente não entra em leilão, apareceu concorrente lá 6, 7, 10%, não estamos nem aí. A gente vai fazer um negócio saudável porque a gente sabe da qualidade que a gente entrega. Então, existem 3 modelos de repasse, vou falar bem rápido, que é pagamento de energia, seja um valor por equipamento, ou seja, um quadro medidor dentro do condomínio, né, perto da loja, para você ter a quantidade de quilowatts e reembolsar o condomínio ou a empresa por esse gasto. E existe o percentual do faturamento. Ou pode existir uma mescla dos dois. Você paga energia mais 1%. Enfim, vai variar de acordo com cada negociação e a gente vai fazer um vídeo específico para isso. Logo mais a gente vai soltar aqui no canal. Bom, a gente fechou todos esses custos, despesas, fizemos a nossa DRE. Nós estamos falando lá, começar em faturamento, 100%, né, o seu faturamento. Você tira 6% de imposto, você vai tirar depois os seus custos inerentes, né, que são os produtos, os desvios e os vencidos e danificados. Nós vamos estar falando aqui, tem até uma colinha aqui, 61,5%, tá? Depois disso entra as despesas fixas, que no nosso caso aqui, por não ter a necessidade de centro de distribuição, por não ter a necessidade de funcionário por fazer com a cooperativa, a gente está falando de um custo fixo próximo aqui a 5% e uma despesa variável próximo a 15%. Então nós vamos estar falando aqui de 12% a 13% de lucratividade no final. Então a loja que fatura 10 mil, ela entrega de R$ 1.200 a R$ 1.300 de lucro. Depois, mais para frente, a gente vai fazer um vídeo também falando sobre retorno do investimento, análise de viabilidade de cada loja, mas é um negócio que ele é lucrativo e quanto mais você está dentro do negócio, vivendo o negócio, você consegue uma rentabilidade melhor. Veja bem, se você tira o seu custo de reposição, você já tem uma rentabilidade maior aqui no final. Nós estamos falando aqui de 3,5%, 4% de custo de reposição, já vai de 12, 13 para 16%. 17% de rentabilidade. Se você controla a sua perda e trabalha ela abaixo de 6%, é possível chegar sim nos 20%. Se você faz um controle melhor de planograma, de precificação estratégica para você tomar um pouco de cuidado também, você vai conseguir chegar no final com uma rentabilidade até superior a 20%. Então, se é do seu interesse, se você gostou do modelo, faz sentido financeiramente para você esse negócio, entre em contato com a gente, nós estamos aqui à disposição para ter você como nosso franqueado. Se você é de outra rede, espero que a gente tenha agregado um conhecimento aqui sobre o modelo de negócio. E se tem algo diferente disso aqui, não que isso daqui seja verdade absoluta, mas o que você precisa entender é, isso são as nossas médias e as nossas médias de mais de 300 lojas, quase
400 lojas em operação. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo, nossa equipe vai estar à sua disposição para te responder e te dar uma mentoria gratuita aí. Um abraço!